Olá, crianças! Mais uma vez estamos juntos na nossa EBD em casa. Um excelente domingo para cada um e que em breve nós possamos estar juntos na nossa escola dominical, na nossa igreja, nas nossas salas, para juntos louvarmos o nome de Deus. Mas, enquanto isso, vamos fazendo a nossa EBD em casa. Vamos orar para começarmos mais uma lição? Vamos fechar os nossos olhos? Pai de amor, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos por esta semana que se inicia, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Te pedimos, ó Pai, que nos abençoe, ó Pai, com essa lição, que possamos aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Bem, nós já vimos outras lições sobre a vida de Paulo, o tio Hudson e a tia Júlia já contaram, que a vida de Paulo foi transformada. Ele era um perseguidor dos cristãos e passou a ser um pregador. Ele passou a falar sobre a palavra de Deus. E isso estava incomodando a muita gente. Eles preferiam Paulo como perseguidor do que como cristão. E Paulo chegou a Jerusalém, ele havia passado em muitas outras cidades. Quando chegou em Jerusalém, começou a pregar que ele era filho de Deus e pregar as boas novas do evangelho. As pessoas ficaram muito aborrecidas com ele, muito aborrecidas mesmo. E deram um jeito de prender Paulo. E aí, coitado do Paulo, né? Porque pregava a palavra de Deus, foi preso. Pregar a palavra de Deus errado? Existem alguns países que sim, eles não aceitam que a palavra de Deus, ainda nos dias de hoje, sejam pregadas. E ali em Jerusalém, as pessoas estavam muito aborrecidas com Paulo, porque não queriam que ele pregasse. E Paulo, então, foi preso e, junto com mais alguns outros presos, e com soldados e com a tripulação, foram levados a um navio, que eles tinham que ir para Roma. E eles iriam de navio. A viagem de navio iria demorar mais de 20 dias. Era uma viagem muito demorada, quase um mês. Mas assim mesmo foram. E Paulo estava sob a proteção, sob os cuidados de um soldado chamado Júlio. E esse soldado aprendeu a gostar de Paulo. E aí, durante aquela viagem, eles estavam em mais ou menos 276 pessoas naquele navio. E durante a viagem aconteceu uma tempestade muito forte. Ventos fortes, chuva forte. E Paulo falou com os soldados que estavam perto que era preciso mudar a rota, eles tinham que passar por outro caminho. Mas nem os soldados e nem o capitão quiseram dar ouvidos a Paulo. E assim continuaram no mesmo lugar. E a chuva era tão forte, os ventos tão fortes, que o capitão acabou se perdendo. E aí eles pararam no lugar onde o capitão achou que já tinham chegado, para onde eles estavam indo. E não tinha. E aí ele jogou a âncora e ficaram parados ali. Mas os ventos eram muito fortes, era chamado tufão. Acredito que vocês já estudaram na escola o que é um tufão. É um vento fortíssimo. E o vento estava batendo contra o barco, e o vento estava fazendo com que as ondas também se tornassem maiores, mais fortes e batessem contra o barco. E aí aquele barco começou a se desmontar. Só que antes disso, antes do barco se desmontar, Paulo havia tido um sonho. Ele dormiu e veio um anjo do Senhor e falou com ele. Está na nossa Bíblia, em Atos 27, a partir do versículo 23, que diz assim: um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. E aí Paulo, ele falou para os soldados sobre aquele sonho que ele tinha tido, sobre a mensagem que Deus havia mandado para eles. Que nenhum deles iriam se perder, que nenhum iria morrer, todos chegariam a Roma, todos chegariam vivos. E eles foram então nesta viagem. E quando veio aquele vento forte, aquele tufão,
o barco começou a desmontar. Naquela época, quando eles estavam em barcos assim, que começava a dar algum problema, os soldados tinham que matar todos os prisioneiros. E aí eles se jogavam na água e tentavam se salvar, mas os prisioneiros precisavam serem mortos. E aí quando eles pensaram em fazer isso, Júlio falou assim, não, Paulo já disse que não vai acontecer nada, vamos todos nos jogar nas águas e vamos tentar nos salvar. E aí então eles foram para a ilha de Patmos. Eles nadaram, se jogaram no mar, se nadaram, outros se agarraram às tábuas do navio que estavam soltando e todos conseguiram ir então até a ilha de Patmos, onde eles ficaram por 3 meses. Muitas coisas aconteceram naquela ilha. Nós veremos isso em outras lições, mas Paulo esteve ali com eles durante esses 3 meses e Paulo não reclamou, Paulo não fez nada que desagradasse a Deus, ele continuou pregando a palavra de Deus durante o tempo que eles estavam ali. Depois de 3 meses, passou um navio e resgatou todos eles, todos os que estavam ali na ilha. E eles então puderam ir até Roma, e lá Paulo foi julgado. Então essa é uma parte da história de Paulo quando ele ficou ali naquela ilha de Patmos. E nessa ilha aconteceram outras coisas. E semana que vem nós vamos aprender um pouco mais sobre tudo o que aconteceu com Paulo. Mas o que eu queria deixar para cada um de vocês hoje é que Paulo acreditou em Deus. Quando ele recebeu a mensagem, ele acreditou que todos se salvariam. Vamos nos apegar nisso. Deus está conosco, Ele cuida de nós, Ele nos salva, Ele abençoa cada um de nós. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais esta lição, obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Ajuda-nos a confiar em Ti, em nome de Jesus. Amém.